Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de terça. Desculpa, atrasozinho mínimo, mas estamos ao vivo, então sejam todos bem-vindos. Hoje o tema de prótese de mama, vamos falar um pouquinho de prótese de recuperação rápida, então vamos entrando. Não esquece aqui embaixo de mandar o aviãozinho para as amigas, para a conhecida, fala que hoje o tema é bacana, a gente vai falar de prótese de mama, vamos falar de prótese de recuperação rápida e vamos tirar algumas dúvidas que ficou dos stories de ontem e dos stories de hoje também para vocês, tá bom? Gente, então vamos chegando. O que eu quero falar de prótese que é uma dúvida normal? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de prótese de mama é que não existe prótese definitiva. Isso é uma pergunta que eu vejo todo dia que a gente abre caixinha, e principalmente no tema de mama, que me pergunta quanto tempo tem que durar uma prótese, se a prótese é vitalícia, se a prótese é para sempre. As próteses, elas são vitalícias, a prótese ela vai durar. Se você deixar ela ali em cima da mesa, ela vai ficar muito tempo. Mas dentro da paciente, a prótese ela sofre um processo de ataque das células do organismo. E aí esse ataque vai fazer com que a sua prótese ela também envelheça. E aí ela vai perdendo a resistência. Então é por isso que a paciente que coloca prótese, ela tem que acompanhar. Tá? Não quer dizer, o que acontecia? Antigamente acontecia aquela coisa de ter a obrigação de trocar a prótese quando estivesse chegando ali perto de 10 anos. Hoje essa obrigação ela não existe mais. Né? A prótese ela realmente pode ficar muitos anos, mas essa paciente ela tem que ser acompanhada. Não é porque você colocou a prótese e você esquece e vai seguir sua vida. Você tem que acompanhar, assim como a mulher acompanha para fazer o teste periódico do exame da mama, assim como vai no ginecologista fazer o preventivo, o homem vai fazer no urologista. É a mesma coisa da paciente que tem prótese. Então, a paciente, é claro que não precisa ser todo ano, mas a paciente normalmente ali a cada 5 anos, o ideal é que a paciente faça um exame chamado ressonância magnética. Essa ressonância vai servir para ver a prótese e vai servir para ver a cápsula, que é um envelopinho que o nosso corpo cria ao redor da prótese. A prótese, ela não faz parte do corpo. Ela é um corpo que a gente chama de corpo estranho, né? E isso faz com que o organismo tente atacar esse corpo que não pertence ali. E aí ele cria essa bolsinha, essa cápsula, uma vez que a prótese ela é muito maior do que as células, então ela protege ali e cria um envelope. Em algumas pessoas, esse envelope ele é tão atacado ali, tantas células vão para cima que esse envelope ele vai engrossando ao longo dos anos. E vai chegar um momento que esse envelope pode começar a apertar a prótese e começar a deformar. E isso é o que provavelmente vocês já escutaram falar de contratura capsular. E aí a gente tem alguns graus de contratura. Então, quando me perguntam se existe alguma complicação da prótese, no longo prazo, a contratura ela é a complicação mais comum. O que é? É esse envelopinho que ele começa a endurecer, ele começa a apertar a prótese. E aí ele pode ir desde ficar só um pouquinho mais durinho, ou ele pode apertar e mudar a forma, e aí você tem uma mama começar a ficar diferente da outra, como você também pode ter essa prótese ela ficando apertada, ficando diferente, ficando dura e ainda doer. Então, isso é a contratura capsular. E aí, quando acontece a mudança da forma, então começa a apertar e ficar diferente uma da outra, ou quando começa a doer, é a época que a gente tem que operar. A gente tem que pensar, opa, vamos operar, vamos tirar essa prótese para que essa prótese não tenha problema. E cada vez mais, se a gente deixar evoluir essa contratura, cada vez mais vai ficando mais difícil você tratar. Tá? Então essa é, no longo prazo, a grande complicação. Outra pergunta que fazem sempre é
Quais são as complicações da prótese? Tem rejeição? Na verdade, a prótese ela não tem rejeição. Às vezes ela vai dar essa resposta muito mais agressiva, essa cápsula ela pode ficar dura muito rápido, fazer uma contratura precoce, mas as grandes complicações precoces logo depois da cirurgia, uma delas é o seroma. Vocês já devem ter visto eu falar aqui que o seroma é o acúmulo de líquido ali dentro da área da prótese. E vocês também já devem ter ouvido falar das alterações de sensibilidade. Então, perder a sensibilidade, aumentar a sensibilidade, que também pode ser um problema, tá? Dor, sangramento também é uma complicação que pode acontecer. As alterações de sensibilidade, quando a gente só coloca uma prótese, é que aqui a gente vai falar de outras cirurgias, não só a mama de aumento, que é quando só coloca a prótese. Mas quando a gente tira a pele, a chance da gente ter alteração de sensibilidade é maior. Quando a gente tira a pele e tecido, a gente faz uma mamoplastia redutora, tá? Ela é ainda maior do que quando coloca. Então a chance de perder a sensibilidade só colocando a prótese é muito pequena. Colocando a prótese e tirando um pouquinho de pele, não é tão grande. Tirando pele e tirando muito tecido, fazendo uma mama redutora, e quanto maior essa redução, maior a chance, então, dessa redução alterar a sensibilidade. Na prótese é comum uma alteração de sensibilidade para um pouquinho a mais. Então, você ficar com a mama um pouquinho, principalmente o bico do peito, um pouco mais sensível. Botou uma blusinha ali no pós-operatório, logo 2, 3 meses, quando pode tirar o sutiã cirúrgico, a blusa irritar o mamilo, ficar mais sensível, porque a tendência é do mamilo ficar mais aceso, vamos botar assim. E aí esse mamilo aceso, ele pode dar uma sensaçãozinha esquisita ali nesse roçar. Mas essa é uma alteração também temporária, assim como às vezes diminui quando diminui um pouco a sensibilidade. Na maior parte das vezes, ali em torno de 6 meses, 8 meses, essa sensibilidade ela volta total. A Maria Regina tá perguntando aqui, daqui a pouco eu vou te responder, tá? O que é a alça de Ono e o que se eu uso ou se eu não uso, tá bom? Mas daqui a pouco eu respondo. E aí a gente consegue matar isso, porque é uma pergunta até mais técnica, mas vale a pena a gente falar. Outra coisa da prótese é a sua posição. Aonde a gente coloca a prótese, e aí eu vou acabar respondendo essa pergunta da Maria Regina. A prótese ela pode ser colocada atrás do músculo ou na frente do músculo. O que é melhor? Não tem uma fórmula igual para todo mundo. Tem paciente que tem indicação. A indicação de ser colocada na frente do músculo ou indicação de ser colocada atrás do músculo. Tá? Então, quando é que eu vejo que a gente tem melhor resultado quando a gente coloca atrás do músculo? Atrás do músculo para aquelas pacientes que quase não tem cobertura para esconder essa prótese. Então, aquela paciente muito magrinha que tem a maminha quase um ovinho frito, né? Que só tem o redondinho da mama e a areola, então não tem volume. Se você colocar uma prótese na frente do músculo, essa prótese na frente do músculo, ela vai acabar ficando muito artificial. Ela vai aparecer, então vai ficar aquele efeito muito bola. E além disso, ela vai ter uma chance de fazer uma coisa chamada rippling, que é a prótese, como ela é um tecido mais durinho, ela fica aparecendo as irregularidades da prótese, as ondulações da prótese através da pele, principalmente na parte de cima. Então isso é o rippling e ele é extremamente feio. Acontece principalmente quando a paciente abaixa ou quando junta os ombros e que junta a mama no meio. E isso fica muito esquisito. Então isso acontece quando a gente coloca a prótese na frente do músculo de uma paciente que não tem muita cobertura. Essas pacientes que não têm muita cobertura, a gente coloca atrás do músculo exatamente para criar uma camada a mais para poder disfarçar essa prótese, tá? E na frente do músculo a gente vai usar para aquelas mamas que já tem algum tecido e que vão esconder essa prótese, tá? Quando a gente coloca na frente do músculo, normalmente a gente vai ter o envelhecimento, ele vai ser mais tranquilo, então a mama quando envelhece,
ela vai ceder junto com a prótese, já atrás do músculo a mama pode ficar presa e a mama derreter por cima da prótese. Então, por isso que é mais um motivo de não colocar para todo mundo a prótese na frente do músculo, atrás do músculo para todo mundo, para quem tem tecido. Quem tem tecido e esse tecido às vezes não é tão firme, também colocar atrás do músculo, essa mama ela pode escorregar por cima da prótese. Então, nesses casos, na frente do músculo, para quem tem um pouco mais de tecido, sempre vai ser o melhor, porque você vai evitar essa questão do efeito waterfall, tá? A gente vai falar de recuperação de 24 horas daqui a pouco. Maria Cristina também faz parte aqui da nossa live, tá bom? O R24R é uma marca, tá? O correto é prótese, a cirurgia de mamoplastia de aumento de recuperação rápida. Esse é o termo correto. Então, recuperação rápida é o melhor. O R24R é uma marca, assim como existem outras marcas dentro da medicina patenteada, e aí quem vende esse curso desse tipo de procedimento acaba autorizando ou não o uso desse R24R. Então, só para saber, mas as próteses de recuperação rápida e R24R, Fast Track Recovery, o princípio é o mesmo, tá? É a recuperação da paciente, não tão em 24 horas, mas a paciente volta às atividades um pouquinho mais rápido. Ok? Então, na frente do músculo e atrás do músculo, a gente tira essa conclusão. Uma outra confusão que as pacientes fazem muito é a questão do perfil da prótese. O perfil baixo, médio, alto, super alto, nos tipos de prótese redonda. Quando a gente está falando em estética, na maior parte das vezes a gente vai optar, o cirurgião plástico ele acaba sugerindo mais as próteses redondas. Tá? E aí a prótese redonda ela pode ter alguns perfis. O que é o perfil? Muita gente acha que o super alto é onde vai ficar no colo. Então, super alta ela fica mais alta no tórax, alta ela fica média e a baixa ela fica lá embaixo. Não tem nada a ver com isso. Tá? Alta, baixa, média, alta, super alta, ela tem a ver quando a gente olha a prótese de lado. Então, a prótese de frente, você vê o redondo, né? Você vê toda a circunferência dela se você estiver olhando ela de frente. Quando você bota ela de lado, ou como ela está encostada no tórax, então aqui a gente tem a base dela e aqui vai ter o altinho dela, o redondinho para o lado. Então, alta, super alta, média e baixa vai ter a ver com essa altura lateral de quando a gente olha. Então, é a projeção, é o quanto o seu tórax, a sua mama vai ser projetada para frente, enquanto o seu tecido vai ser empurrado para frente. Então, a prótese baixa ela tem uma altura baixa, a prótese média tem uma altura média, a prótese alta ela tem uma altura alta e a prótese super alta ela tem uma altura ainda maior. A quantidade de ml que a gente discute, numa prótese, você pode usar o mesmo ml numa prótese alta e numa super alta. O que vai diferenciar? Como você vai ter na super alta uma altura, quando você vê lateral, mais alta, vai ter mais ml ali, o que vai acontecer? A base dela, que é o redondinho dela, vai diminuir. Então você tem a prótese super altas, normalmente a gente tem uma base menor com uma projeção, o quanto sua mama vai chegar primeiro que você, maior. Então isso é o que a gente vai falar. E isso é onde a gente vai escolher próteses altas, médias, baixas e super altas, tá? Por que isso é importante? Porque isso é o que vai adequar no tórax daquela paciente. Se a paciente tem um tórax estreito, a gente tem que usar próteses com o redondinho dela apoiado no seu tórax menor. Se você tem um tórax mais largo, aquelas mulheres que têm um ombro um pouco mais distante, né, as mamas mais afastadas, às vezes você vai ter que usar próteses com um redondo maior, uma prótese média, projeção ou uma prótese alta. As próteses de perfil natural, e aí saindo das próteses redondas, elas têm uma forma de gota. Então, se você olhar de lado, ela vem aqui e a parte de baixo tem mais projeção, imitando uma mama normal. Perfil gota, perfil natural, perfil anatômico são a mesma coisa. Essas próteses, elas projetam muito pouco o colo, por isso que a gente quase não usa na estética, porque quando a mulher está fazendo uma cirurgia estética, normalmente ela quer mais o colo e mais o decote,
e não projetar tanto a mama inferior. Então, isso simula muito a mama natural. Então, por isso que as próteses perfil natural, elas são usadas para baixo. Então, se o assunto tá bacana, clica aqui no coraçãozinho e manda aqui para alguém, pelo menos para 2 amigas aqui, para a gente continuar tendo a discussão sobre esse assunto sempre importante. E chegando então na parte principal, que raios é essa prótese de recuperação rápida, ou R24R, como perguntaram, ou Fast Track Recovery, tá? Que tanto falam e o que está na moda. Grande parte dessas coisas é claro que é marketing, tá? Mas realmente existe uma filosofia da paciente poder voltar a algumas atividades mais rapidamente do que se fazia antigamente, de técnicas mais conservadoras. O que acontece? O que é a filosofia do Fast Track Recovery, do R24R, da prótese de recuperação rápida? É a paciente poder fazer movimentos mais amplos com os braços e essa paciente voltar a algumas atividades de trabalho, de dirigir mais precoce do que se liberavam antigamente. Então, por exemplo, as técnicas mais conservadoras liberam para poder dirigir em torno de 3 a 4 semanas, de 21 a 30 dias. Já a prótese de recuperação rápida, ela já no segundo ou no terceiro dia, 24, 48 horas ou 72 horas, já tem a liberação da paciente poder dirigir. É claro que carros com direção hidráulica e também normalmente o ideal é que seja ali o câmbio automático para você também não ter uma movimentação tão repetida e com o esforço do braço. Então esta é a primeira questão. Tá? A paciente ela pode mobilizar, antigamente as técnicas mais conservadoras, não antigamente porque ainda tem muita gente que faz isso. Essas técnicas mais conservadoras limitam o braço coladinho no corpo, tá? No máximo tirar um pouquinho, descolar ali nos primeiros 15 dias, descolar um pouquinho da axila para poder vestir e trocar de roupa, para ir tomar banho, etc. A prótese de recuperação rápida, a paciente pode sair da cirurgia e prender o cabelo, levantando os braços, levantar o braço de forma um pouco mais comedida, claro, de não toda a amplitude do movimento, mas de forma lenta e sem carga, sem peso nesses braços, poder levantar acima da cabeça. Então ela libera a paciente para mais coisas. A paciente pode prender os cabelos sozinhos, essa paciente normalmente pode trabalhar, pode pegar algum objeto leve e colocar em cima de uma prateleira, ela pode dirigir, então ela vai ter algumas limitações que aconteciam antes, não vão acontecer mais, então ela facilita bastante. Tá? O dirigir, então, que ele é extremamente importante para poder a paciente voltar logo às atividades, porém, essa paciente tem que fazer alguns exercícios ao longo das primeiras semanas de pós-operatório para que o músculo não crie uma coisa que a gente chama de contratura. Todo mundo vê aqui futebol, o Brasil é o país do futebol, a gente vê lá no futebol que volta e meia um jogador se machuca e aí ele faz uma contratura muscular, ele toma um tostão, ele toma uma pancadinha no músculo e aí esse músculo ele é lesado, rompe algumas fibras musculares, rompem ali algumas células musculares e o que esse músculo faz? Como defesa, ele se contrai. Ele fica mais endurecido. Quando a gente faz a cirurgia e aí a gente mexe no músculo, isso também acontece. A gente está lesando o músculo ali. E aí essa contratura é o que normalmente faz causar mais dor, mais limitação de movimento dessa paciente. Então esses movimentos que são necessários, essa fisioterapia no pós-operatório, ela é importante para poder liberar essa contratura e relaxar o músculo mais rápido. A prótese ela tem a tendência de acomodar um pouco mais rápido do que se acomoda normalmente, tá? E porque esse músculo ele vai estar relaxado
mais precocemente e isso também leva a menos dor. Então, um pós-operatório muito mais tranquilo. Não quer dizer que seja um pós-operatório indolor. Cirurgia de aumento de mama, mesmo sendo fast track recovery, mesmo sendo prótese de recuperação rápida, dói. Se a paciente fizer movimentos bruscos, movimentos rápidos, muito amplos, essa questão pode levar dor e pode causar um aumento da contratura muscular que vai fazer a paciente sair da técnica e ter que restringir um pouco os movimentos. Então, por isso que uma das coisas que, se vocês já acompanharam alguns médicos e vão me ver falando algumas vezes, é que a paciente que faz essa técnica, ela tem que estar muito bem educada para poder realizar isso, para não ter problema e ter que voltar atrás na sua limitação de movimento. Então, por isso que é importante esta questão. Tá? Outras coisas também, sangramentos durante a cirurgia eles têm que ser evitados e isso também fazem com que a gente tenha que tomar um pouco mais de cuidado durante a cirurgia para essa paciente ser candidata a esse tipo de técnica. Mas o restante ele também não é tão diferente. A gente tem que ter cuidados na hora da inserção da prótese, evitar o que a gente chama de moldes, de colocar e tirar a prótese ou colocar medidores na cirurgia. Normalmente já é decidido antes de colocar a prótese na paciente ali com mais certeza o tamanho da prótese. Então, antigamente a gente usava muito moldes, hoje a gente usa cada vez menos para manipular menos essa prótese e também diminuir essas agressões no músculo e aí levar menos a contratura. Então isso é a prótese de recuperação rápida. Por isso que nem toda paciente é candidata à prótese de recuperação rápida, porque a paciente tem que ter algumas coisas, como por exemplo, para dirigir, ela tem que ter um carro com uma direção hidráulica e de preferência automático. Paciente que não tem um carro automático, ela vai poder dirigir um pouco mais rápido do que o normal, mas normalmente ali depois de uma semana. Tá? Paciente que tem carro hidromático, carro manual, vai ali depois de uma semana. Carro automático, 48 horas, essa paciente está liberada para isso. Movimentos bruscos, então paciente que trabalha com alguma atividade física ou que precisa de esforço, ou que precisa levantar peso, ou que carrega peso, muitos movimentos amplos e rápidos no seu trabalho, são pacientes que não são candidatas a essa técnica. Ela não vai poder voltar ao trabalho tão rapidamente. Agora, paciente com trabalho, por exemplo, de escritório, é uma paciente extremamente boa candidata para esse tipo de técnica. Por quê? Porque os movimentos são um pouco mais comedidos, a necessidade de levantar os braços é um pouco menor, então ela vai ser uma candidata extremamente boa para esse tipo de técnica. Tá? Me perguntaram atrás, a Maria Regina perguntou sobre a alça muscular de Ono, né? O que é essa alça muscular de Ono? Quando a gente faz a técnica dual plane ou quando a gente coloca a prótese submuscular, o que acontece? Na prótese muscular, você pode deixar a prótese sem fixar de novo o músculo, então deixando ela em dual plane, que é a parte de cima da prótese coberta e a parte de baixo atrás da glândula. Ou você pode fechar o músculo de novo, deixando ela completamente submuscular. Então isso é o dual plane. A gente deixa a parte de cima do músculo livre e a prótese só está coberta na parte superior do músculo. O que acontecia muito é que esta parte inferior do músculo, ou quando ela está toda fora da glândula, fora do músculo, a tendência é que ao passar do tempo do pós-operatório, essa mama ela vai ficando mais molenga porque passou o período ali de inchaço, de edema. E aí era aquela mulher que deitava de barriga para cima e a mama cai para o lado. A alça muscular são alguns músculozinhos locais que a gente usa para fazer um suporte à prótese. E aí a prótese ela não cai para a lateral, mantendo essa prótese na posição. Então isso é a prótese lateral. E algumas provavelmente vão me perguntar daqui a pouco, se já não está na caixinha de perguntas, sobre o sutiã interno. O sutiã interno são pontos
que a gente dá na base da mama para a gente reconstruir a dobrinha inferior da mama, para a gente manter estável, porque quando a gente faz o corte, quando a gente tira a pele ali, quando faz a mastexia, a mama redutora ou coloca a prótese ali por baixo, a gente solta às vezes esse sulco, essa dobrinha da mama para baixar esse sulco. E aí esse sulco é o que faz deixar a mama presa, né? Então muitas vezes vocês perguntam aqui se pode fazer abdominoplastia com uma mastexia, senão vai puxar a mama para baixo. Não, porque a gente faz essa sutura na base da mama, nem todo mundo faz, tá? Que é o sutiã interno para fixar essa base da mama. Então mesmo se for puxado, essa base da mama ela está fixada através de pontos, tá? Para não deixar essa mama ceder no pós-operatório. Então isso é o sutiã interno e normalmente eu faço em quase 99% das cirurgias de prótese de mama. Então a gente estabiliza a base da mama, a gente estabiliza o sulco mamário, que é a dobrinha da mama ali inferior. Então, o que eu queria falar um pouco é isso. Eu vou voltar aqui no chat, antes de abrir as caixinhas ali, para dar uma olhada. Tem ali embaixo, ó, do lado do coraçãozinho, do lado do aviãozinho, tem uma caixinha com uma interrogação. Coloca a sua pergunta ali, que eu vou entrar ali agora para responder as dúvidas das pessoas que colocaram aqui ou que colocaram mais cedo, quando eu abri a caixinha de perguntas antes da live, tá bom? A Helena está perguntando aqui, olha, no chat aqui mesmo de vocês, se a gente opera paciente acima do peso quando a mama está prejudicando. A minha mama parece crescer cada vez mais. Então, Helena, a mama ela tem um componente gorduroso muito importante. Então, quando a mulher engorda, por mais que a mama às vezes seja um pouco firme, entre aquele tecido mamário tem gordura. E quando a paciente engorda, esse tecido vai crescer. E quando a paciente emagrece, esse tecido perde também. Só que você imagina o seguinte, o tecido mamário ele é um pouco mais firme. Quando engorda, a mama cresce e está ali um pouco mais firme, mas quando emagrece, o tecido mamário ele não vai conseguir emagrecer e ocupar aquele espaço ali daquela gordurinha. E aí a mama cede, tá? Quando a mama é muito grande e a paciente está acima do peso, ele realmente é um limitador para a paciente poder, por exemplo, fazer exercício físico, porque é um peso adicional. Então é normal, às vezes, uma mama pesar 2, 3 quilos a mais, e isso é extremamente cansativo para uma pessoa que já está fora de forma. Essa mama grande, ela também, a paciente correndo ou fazendo um movimento um pouco mais amplo, vai atrapalhar o exercício. Então são uma série de coisas que também prejudicam essa paciente, além da vergonha de estar na academia e toda essa questão de uma mama muito grande pode trazer também. E aí a paciente acaba não frequentando a academia por causa disso. Então, nos pacientes que têm uma mama grande, que a gente chama de hipermastia ou gigantomastia, elas podem sim operar acima do peso, tá? O que a paciente tem que entender é, primeiro, que esse resultado, ele muito provavelmente, com a continuidade da perda de peso da paciente, essa paciente pode perder sustentação e essa mama cair. Para não dizer que acontece com todas, mas a grande maioria isso vai acontecer, tá? E depois a paciente faz um refinamento da cirurgia dela, sem problema. A paciente pode emagrecer, a mama ceder, e aí depois você pode ajustar novamente a mama para o novo corpo dessa paciente, para o novo biotipo que ela vai estar adquirindo, tá? O que a gente evita é que mamas muito grandes, a gente não deve usar prótese numa primeira cirurgia, a gente deve transformar essa mama de um tamanho natural e compatível com ela, tá? Então é entender que operar acima do peso, emagrecendo depois, essa mama vai cair, muito provavelmente, e que esse resultado também não deve ser esperado que seja igual a de uma paciente que está dentro do peso ideal, tá? Então, entendendo isso, normalmente não tem grandes problemas, tá? Isso facilita bastante a questão do própria facilidade para poder fazer exercício físico
porque diminuiu literalmente o peso, diminui dor nas costas, além de uma série de coisas. Então é uma cirurgia que a gente acaba considerando reparadora e não só estética, muito mais reparadora do que estética, muito mais está resolvendo um problema. E aí o problema de dor nas costas, o problema postural, a facilidade de você poder fazer a própria higiene. Então, são várias coisas que transformam essa cirurgia em reparadora. E isso eu quero dizer, se você tem uma mama muito grande, que tem dor nas costas, que tem uma série de problemas, às vezes fica assado embaixo da mama, que dá aquela irritação na pele, embaixo na dobrinha da mama, às vezes, se você tiver plano de saúde, às vezes você pode também tentar fazer essa cirurgia pelo seu plano de saúde. Tá? Isso é uma cirurgia reparadora, não uma cirurgia estética. A Isa perguntando aqui se na mastro a gente pode escolher na frente ou atrás do músculo ou tem a regra. Assim como a paciente que só vai colocar prótese. Na verdade, tem indicação. Não existe uma regra para todas as pacientes. Pacientes que têm a mama muito firme e que vai fazer a mastro redutora, ou que vai fazer a mastro só e colocar uma prótese, essas pacientes normalmente a gente deve dar preferência na frente do músculo, tá? Porque a chance de fazer waterfall e dupla bolha é muito maior, que é essa mama escorrer por cima da prótese, tá? Então, mas normalmente vai dar preferência do cirurgião. Se for uma mama borderline, uma mama que pode ficar boa com as duas técnicas, aí o cirurgião pode sim entender a sua opinião. O grande problema é que a paciente ela não tem conhecimento e não tem a responsabilidade dessa decisão, porque depois essa paciente decide dessa forma e aí ela não fica bom, ela vai achar que o cirurgião que errou porque colocou do jeito que ela quer. Então também tem que tentar. Se você confia no seu cirurgião, segue a dele, porque ele é o que vai ter a experiência de decidir, na experiência dele, o que seria melhor para você e ajuda ali uma corresponsabilidade com o resultado que você eventualmente pode ter. Tá? A Maria Cristina perguntou da recuperação de 24 horas, a gente já falou aqui. Tem alguma contraindicação paciente com tireoide baixa? Qual é o problema, Beatriz, do paciente que tem hipotireoidismo? Se esse hipotireoidismo ele está descompensado, então os hormônios da tireoide estão baixos, o problema é que esse paciente tem um metabolismo alterado. A tireoide é uma das principais glândulas que trabalham junto do metabolismo. E o metabolismo ele é extremamente importante para a cicatrização. Então, o paciente que tem alteração de tireoide, tanto para mais quanto para menos, ela pode ter problemas em cicatriciais, principalmente, e da própria recuperação. Então, essa paciente pode ter hipotireoidismo, mas ele deve estar tratado. O paciente tratado, que tomando os hormônios tireoidianos e ele estando em níveis normais, essa paciente ela é praticamente considerada uma paciente normal. Ela não é normal porque ela tem uma doença só que compensada. Tá? Então, assim, não está compensada, na verdade, nenhuma cirurgia plástica deve ser feita. Está compensada, aí você pode sim ser candidata. O que tem que tomar cuidado é que paciente com hipotireoidismo, existem algumas doenças que esse hipotireoidismo pode ser autoimune. Então, a única coisa que você pode ter que tomar o cuidado, e não quer dizer que é proibido, é entender que a prótese ela pode, de certa forma, desencadear uma piora dessa doença, e normalmente é momentânea. Mas se ela perdurar ou piorar ou não conseguir ficar controlada, uma das soluções é tirar a prótese. Mas é um percentual de 0,000001, mas que tem que ser explicado quanto a isso, e aí a paciente também entender que ela está também ali assumindo um risco quanto a isso, tá bom? Mas pode, sem grandes problemas. A Ana perguntando se dá para fazer enxerto de mama para poder igualar os seios quando a prótese dá uma diferença no colo. Sim, pode. Se isso não for grandes mudanças, a gente usa gordura. A gente usa muito a gordura num tipo de prótese que a gente chama de mamoplastia mista, que é o uso da prótese junto com a gordura. E aí serve exatamente para, às vezes, dar essa pequena diferençazinha, a gente coloca para compensar,
E também para disfarçar, por exemplo, uma paciente muito magrinha, que mesmo atrás do músculo, etc., a prótese fica com aquele efeito muito bola, muito artificializado. Então a gente usa a gordurinha nas bordas da prótese para poder disfarçar, ou também muita gente chama de mamoplastia híbrida, né, que é o uso da prótese e da gordura. A gordura ela não serve, ela não é uma boa coisa para fazer aumento, tá? Ela serve para refinamento, ela serve para pequenas coisinhas. Aumento, a gordura, de novo, sempre me perguntam isso nas caixinhas também. A gordura, ela não tem sustentação. É por isso que a paciente, quando emagrece, a mama cai, tá? Por quê? Porque a gordura não sustenta. E aí, essa gordurinha vai aumentar, no pós-operatório vai esticar a pele, ela não vai sustentar, a sua mama vai cair. Então, para aumentar, sem chance, tá? Eu tô subindo aqui, por isso que às vezes eu perco aqui o meu foco. Tem uma pergunta que não é de mama, mas vou responder perguntando, a Luciene está perguntando se Renúvel é muito caro. A pergunta que você tem que fazer, Luciene, é o seguinte: o quanto é caro não ter uma cicatriz? O Renúvel, ele serve para retrair a pele, ele serve para encolher a pele, tá? Então você vai estar trocando uma tecnologia para você não ter, por exemplo, uma cicatriz. Voltamos, deu uma travadinha, mas estamos de volta. O que são, não tem nada a ver, os calombinhos na barriga depois de 8 dias de lipo, pode ser fibrose. Então, conversa com o seu cirurgião, Fernanda, e com a sua fisioterapeuta, tá? Que está fazendo as suas drenagens. Olha, eu respondendo outras coisas sem ser, mas eu vou responder porque eu respondo tudo aqui que vocês me perguntam, tá? Quantos dias para tirar os pontos? Prazo máximo para tirar de uma mastopexia, tá, Tatiana? Isso vai de médico para médico. Em média, entre 1 semana a 20 dias, você normalmente vai tirar os pontos. Tem gente que começa a tirar com 1 semana, tem gente que começa a tirar com 15, mas normalmente até 21 dias você provavelmente já vai ter retirado todos os seus pontinhos. Tem gente que deixa um pouquinho mais, tá? Paciente, Gabi, queria colocar o silicone sem masto. Eu não posso postar resultados assim só quando a gente quer, porque isso não é permitido, que a gente pode mostrar ali de forma educativa logo depois de uma cirurgia, e também tem toda essa questão. Mas isso às vezes pode acontecer, na verdade não quando tem queda. Quando tem queda não tem jeito. Quando a paciente tem uma distância muito grande da clavícula até o bico do peito, normalmente o bico do peito está muito mais baixo do que o meio do braço, é uma paciente que vai precisar de uma mastopexia. Por quê? Porque é o seguinte, eu não peguei seu nome, Gabi, desculpa. Gabi, por que precisa de uma mastopexia? Porque a prótese ela tem que ficar centralizada no meio do mamilo. Então, se esse mamilo ele está muito abaixo, ele está muito distante daqui, muito provavelmente esse mamilo já vai estar lá na transição do tórax para o abdômen. E aí o que acontece? Se você botar a prótese ali, você vai ficar vazio, a parte de cima não vai ter colo e a mama vai ficar lá no abdômen. Então vai ser muito esquisito, vai ser um resultado horrível, tá? E segundo, que se você botar uma prótese grande para compensar e expandir a pele, uma pele que cedeu só com o peso da mama e uma mama pequena e molenga e caiu, se você botar uma prótese grande para compensar isso, essa prótese ela vai pesar muito mais, você vai sair da cirurgia, o peito vai estar lindo, 2, 3 meses depois, a sua mama vai estar mais caída do que estava antes. Por quê? Porque essa pele vai sofrer, que é uma pele que já não tem boa qualidade, por isso que ela caiu provavelmente, e aí não tem sustentação, e o peso da prótese, que é muito maior do que o da glândula, vai pesar ainda mais nessa pele, e aí essa mama vai cair. Então, se não quer a cicatriz de mastro e tem indicação absoluta disso, talvez a melhor opção seja não operar, tá? Então é entender essa balança. Existem casos que se a paciente às vezes tem uma queda pequena, borderline que a gente chama, limítrofe,
Às vezes você pode colocar, principalmente num paciente muito jovem, que pretende ter filho logo. Então, em alguns casos selecionados, você pode colocar uma prótese pequena só para compensar, que vai ter um resultado de um pouco caído, tá? Mas para você economizar pele. Normalmente esse é o tipo de resultado que você não vai ver muito nos perfis de quem posta resultado. Tá? Então também tem essas coisas que filho feio não tem pai. Então tem essas questões de que ninguém vai mostrar esses casos, porque não são os casos que causam aquele efeito uau. Tá? Mas, então, a melhor resposta para você, se você acha que tem uma quedinha e que você não quer mastro, para você ter certeza disso, conversa com um cirurgião plástico na sua cidade, tá? E ver quanto à possibilidade, mas entendendo que uma prótese com uma mama que já caiu, ela sempre tem, até fazendo mastro, tá? E eu falo isso sempre para os meus pacientes. Paciente de mastro, e vocês já viram aqui eu falando algumas vezes em live e nos meus comentários também, no Stories, paciente que precisa de mastro e que faz a mastro, ela também não vai ter aquele resultado de colo muito alto, porque é uma pele que não tem a capacidade de uma sustentação tão boa. E aí essa mama ela sempre vai ter um resultado mais pro natural. Sempre, tá? A Claudinha Bolotando, eu fiz com ele, provavelmente comigo, né? Só com prótese, quase 2 anos e tá perfeito. Obrigado pelo elogio. Ó, não quero elogio aqui não, eu quero só esclarecer, mas obrigado, tá? Mas aí, olha, a prótese é para isso mesmo. O resultado ele é para durar durante muito tempo. Por isso que tem a melhor indicação. Por isso que tem a questão de uma boa indicação para você manter o seu resultado num tempo maior. Mas não é porque a Claudinha, eu vou te jogar um pouco de banho frio no próprio elogio que ela fez em mim, ó, mas eu sou desse tipo. Eu falo para vocês que eu não gosto de esconder muita coisa para achar que cirurgia plástica só são flores. Mas o que me perguntaram aqui, no Stories, alguns dias atrás, eu quero colocar prótese para nunca mais usar sutiã. Pelo contrário, colocar prótese ou não colocar prótese deixa a mulher sempre refém do sutiã. O sutiã ele só vai deixar de ser usado para paciente que não tem nada de mama, tá? Que tem aquela mama mais masculinizada mesmo, coladinha no tórax, ou para quando a gente for morar na Lua ou for morar em Marte. Não, acho que Marte ainda tem uma gravidadezinha, mas num lugar que não tenha gravidade, for morar no espaço. Porque enquanto tiver gravidade, enquanto o peso nosso for atraído para o centro da Terra e tiver raios dessa gravidade, as mamas vão cair. Então, se você não quer que sua mama caia, independente da qualidade da sua pele, independente do quanto de tecido você tem, use sutiã. Deixa para não usar sutiã em alguns eventos. Colocar aquele tomara que caia, colocar aquele vestido de festa, que aí não cabe com sutiã. Mas naquele momento, aquelas 3, 4 horinhas de festa, chegou em casa, coloca, veste o sutiã de novo, porque as mamas caem, tá? Enquanto a gente morar aqui, sempre desta forma, tá? Mastexia com enxerto de gordura junto com a lipo e abdominoplastia, algumas vezes fácil, tá, Jato? Essa associação de mama com abdômen e lipo, ela é em casos bem selecionados. Então, paciente mais jovem, sem doença nenhuma, mesmo com a doença compensada, que não tenha nenhuma complexidade extra na cirurgia, então, por exemplo, não tem uma cicatriz, não tenha hérnias, etc., que seja uma cirurgia considerada fácil e a paciente está dentro do peso, assim, do peso para magra, são pacientes que você deve usar. Luciane, não precisa tanto exagero, você pode dormir sem sutiã. Tá? E aí você já está deitado, a gravidade ela já vai estar um pouco melhor distribuída. Eu vou para as perguntas dos stories que estavam aqui. E vamos lá. Essa pergunta ainda é daqui da caixinha, mas a Paloma perguntando se o tamanho da prótese para mastro, quanto menor, melhor. Não, é bem relativo. Qual é o tamanho indicado? Tá? Primeiro, o peso, claro, para não pesar muito na pele, então não ser tão grande, não ser exagerado, mas principalmente para essa prótese ela tem que respeitar o tamanho da mama da paciente. A prótese ela não deve ser maior que a mama da paciente. Quando ela é maior que a mama da paciente, ela rompe os ligamentos ao redor da mama e aí essa mama vai ter uma tendência de perder o resultado mais rápido. Então, cuidado com tamanhos muito grandes, tá? Então, essa é a resposta. É o famoso depende,
tá? Aqui é uma pergunta de abdominoplastia, mas o ponto de Barude é o que faz eu não usar drenos nas minhas abdominoplastias. E eu explico isso depois numa live de abdominoplastia, mas faço sim, tá? Vamos ver qual é essa pergunta. Tem algum sutiã que você indica para usar depois que recebe alta do cirúrgico? Olha só, a transição para a volta do sutiã completamente normal é que ela existe. Eu não libero logo depois da cirurgia aqueles sutiãs com aro de ferro. Então vai tirar o sutiã cirúrgico, a paciente ela só tem que evitar o sutiã de armaçãozinha de ferro, porque aquela armaçãozinha de ferro pode machucar a pele. Basicamente isso. Tá? Aí ela usa sem isso, mas qualquer tipo de sutiã, e normalmente ali depois de 3 meses aí ela está liberada, com a cicatriz estando muito boa, essa paciente está liberada a usar qualquer tipo de sutiã. E se não quiser usar sutiã, pode não usar, mas na sua conta e risco, e aí depois não vai chegar lá para mim e falar assim, doutor Matheus, minha mama caiu porque... Não usou sutiã, a mama cai mesmo. Vamos lá, mais uma... Quem faz masto não pode colocar prótese grande para não ceder? Aquela perguntinha que eu já respondi. Não deve, tá? Prótese grande é igual a maior peso. Então, se você pensa que uma 300 ml são 300 gramas, não é. Seriam 300 ml de água, seriam 300 gramas. Mas o silicone ele é mais denso, então ele pesa mais. Então, quanto maior a prótese, mais peso, tá? Então, de novo... O mais importante também, além do peso, é você respeitar o tamanho da sua mama. Então, se você quer uma prótese grande, você tem que fazer isso escalonado. E mesmo assim, grandes aumentos, mesmo escalonado, então aumenta uma e depois de um tempo opera de novo, aumenta um pouco mais, etc. Você também tem que tomar cuidado porque vai expandir muito essa pele e cada vez ela vai perdendo um pouco mais de sustentação. Por que depois de colocar prótese e for viajar logo após a autopsia, tem que fazer paradas para se exercitar? Na verdade, não precisa se exercitar. Você deve fazer uma parada para dar uma caminhada. Por quê? O pós-operatório, ele faz você ficar com... Você está cicatrizando. Parte da cicatrização é você aumentar a sua coagulação, para você fechar ali os vasinhos pequenos que estão ali para eles coagularem, né? Para não ficar sangrando, para você não ter hematoma. Então, se você está com uma hipercoagulação da cirurgia, e você fizer uma viagem de carro por um tempo prolongado, suas pernas vão ficar para baixo, ou no avião vai ficar para baixo, com o joelho dobrado, você vai reter mais sangue na sua perna. Esse sangue parado ali na sua perna, ele tem uma coagulação um pouco maior, e aí você vai ter chance de fazer a temida trombose. Então, a parada para se exercitar, na verdade não se exercitar, mas uma caminhadinha ali de 1-2 minutos, normalmente a cada 1h30 de carro, você, ou no avião também, levantar, dar uma caminhadinha, é exatamente para você fazer o sangue circular e aí você não ter uma chance grande de fazer trombose. Então esse é o cuidado. Além do uso da meia de pós-operatório e além, às vezes, dependendo da cirurgia, você também... usar o anticoagulante. Dependendo do tamanho da viagem, às vezes até numa cirurgia pequenininha, como uma prótese de mama que dura 40 minutos, 30, 40 minutos, você também, às vezes, deve usar o anticoagulante por causa disso. Vamos lá para mais perguntas. Qual é os pós e contras dessa de recuperação? Eu falei aqui, então se você chegou agora e que quer saber dessa de recuperação rápida, quais são os prós e contras, volta na live e vê depois quando ela ficar publicada, mas tá lá, tá? Os maiores é que você não deve fazer movimentos muito bruscos, você tem uma liberdade um pouco mais rápida. Esse é o grande barato dessa cirurgia. Você vai poder pentear os cabelos sozinho, vai poder fazer o rabo de cavalo, vai poder levantar o braço, tá? Mas claro que comedido, devagar, e você vai ter que fazer exercícios, então o contra é que você vai fazer exercícios fisioterápicos no pós-operatório. Olha eu já falando que não ia falar e acabei falando. Tem alguma contraindicação da cirurgia plástica para a mulher que está com a tireoide baixa? Eu respondi aqui, eu acho que foi você mesmo, Beatriz, que respondi. Então ela tem que estar compensada. E aí, estando compensada, muito provavelmente não vai proibir você de fazer a sua cirurgia. Sobre o encapsulamento, quando ocorre?
Encapsulamento sempre vai ocorrer. Como eu disse, é um corpo estranho. A prótese ela é uma coisa que não foi parte do nosso corpo. E aí o nosso organismo ele vai sempre criar uma reação ao redor da prótese. E aí as célulazinhas vão chegar lá e vão bater lá em cima da prótese. Nossa, o que é isso aqui? As nossas células de defesa, elas comem as coisas. Então uma bactéria entrou no nosso corpo, a nossa célula de defesa ela vai lá e come aquela bactéria, porque ela é maior do que a bactéria. Como ela chega lá e ela não consegue comer a prótese, porque a prótese é uma coisa muito maior do que ela, é uma célulazinha microscópica para aquela coisa muito grande, o que ela faz? Ela vai chegar para o amigo dela, da célulazinha de defesa que está do lado dela, vai falar assim, ô amiga, eu não estou conseguindo comer isso aqui não, então me dá a mão aqui. E aí elas vão dando a mão e vão se juntando para criar um envelope ao redor da prótese dessas células de defesa e essas células vão formar então a cápsula. Então o encapsulamento da prótese ele sempre ocorre. A contratura capsular a gente conversou um pouco mais cedo, que é uma das complicações às vezes tardia, que à medida que essa cápsula, esse envelope vai envelhecendo, a tendência dele é ir endurecendo, calcificando, ficando mais grosso e aí ele pode primeiro só deixar a mão um pouco mais firme. Depois, ele pode mudar, ele pode ser mais forte de um lado do que do outro, então alterar a forma e ficar deformada, uma mama diferente da outra. E, por último, o grau maior, que é o grau 4, que é além da deformação, tá tão apertado ali que começa a causar dor nessa paciente. Então, isso são os graus de contratura capsular. Mas encapsulamento, teoricamente, acontece em qualquer paciente que coloca prótese. Vamos lá, eu acho que é a última pergunta da caixinha. Fiz mastro há 2 anos, mas a pele onde fez o corte está muito fina. O que eu posso fazer para melhorar? Bom, difícil para saber. Na verdade, a cicatriz ela sempre é um pouquinho mais fina do que o tecido ao redor. Se foi usado algumas medicações, principalmente os corticoides, tanto injetáveis quanto tópicos, na cicatriz, podem afinar ainda mais, tá? O que tem, e aí somente um exame em você, é que essa pele normalmente ela fica mais sensível. E mais sensível, o atrito, às vezes com um sutiã mal posicionado, com um sutiãzinho de aro de ferro, pode machucar e pode abrir a sua cicatriz mesmo depois de muito tempo. Então, tomar esse cuidado. Caso seja necessário, pode se ressecar, tirar essa cicatriz e fazer uma nova cicatriz na sua mama para poder fazer um que a gente chama de retoque e refinamento de cicatriz para melhorar essa cicatriz. Vamos lá. Olha, a Patrícia está perguntando, qual a finalidade do enxerto de gordura com a prótese? Não teria mais possibilidade de rejeição? Primeiro que assim, não existe rejeição de prótese. Existe infecção, existe seroma, existe problema na cicatrização, mas a prótese ela não se rejeita, tá? Mas o enxerto de gordura ele é colocado numa camada completamente diferente e longe da prótese. Até porque se você colocar na loja da prótese, primeiro você pode ter a possibilidade de furar a prótese ou de você jogar lá dentro e tá aquela área de pele que onde está a prótese está tudo solto, a gordura vai acumular ali e não vai ficar onde tem que ficar um enxerto. Então ela é colocada mais superficial, bem superficialzinha, na camada que a gente chama de subcutâneo na pele, tá? Para poder disfarçar a prótese. Não, e ela não aumenta a chance de contratura, de problemas ali locais, tá? O grande problema é que você precisa fazer um buraquinho para entrar a cânula. Você normalmente usa uma agulha que é cortante. E aí essa agulha pode furar um vasinho e aí você pode ter um hematoma, por exemplo. Mas a chance disso acontecer é mínima. Eu só estou aqui elucubrando o que poderia acontecer. Mas não. Pelo contrário, ela ajuda muito você ter um resultado muito mais bonito numa prótese quando necessário. Tá? Tô ansioso para te conhecer também, Leandra, viu? Ansiosa pela consulta, em breve. Então, se Deus quiser, a gente se conhece. Tá? A Luciane perguntando, seios pequenos com pouca pele, só prótese fica bom? Muito provavelmente. Quem tem seio pequeno, a grande questão é a gente precisa aumentar. Tá? E aí, como eu disse, ao grande aumento de gordura não dá. A gente precisa de um tecido de uma coisa mais firme. E aí a prótese é o que mais faz. Tá? É a segunda cirurgia mais realizada no mundo.
Então, para você ver que você escuta falar de um problema em prótese muito poucos casos. Então, é uma cirurgia extremamente segura, uma cirurgia extremamente tranquila. O pós-operatório também é bem tranquilo e é uma das cirurgias, ao meu ver, talvez a mama de aumento, aqui quando a gente só coloca a prótese, talvez seja uma das cirurgias que sejam mais recompensadoras psicologicamente para os pacientes, para devolver a autoestima e que as pacientes ficam muito satisfeitas. As pacientes que não ficam satisfeitas normalmente são aquelas pacientes que têm um certo distúrbio de imagem, que gostam de exageros, que gostam de às vezes estão fazendo a cirurgia por opções não para melhorar a autoestima, não para ficar um pouco melhor, não para melhorar aquele problema que tem de seios pequenos, por exemplo. Está fazendo para impressionar as amigas, está fazendo para impressionar o namorado, está fazendo porque o namorado ou o marido falou que tem a mama pequena. Então são motivos completamente ruins para se escolher fazer uma cirurgia. Então a cirurgia ela deve ser feita com uma ponderação da paciente muito grande. A paciente ela tem que ter certeza do que ela está fazendo. Cirurgia não tem volta, tá? Então essa é uma questão, e não só para prótese, mas para qualquer cirurgia. Você vai estar trocando o seu corpo ali, você vai estar colocando primeiro na prótese um corpo estranho, mas você vai estar sendo submetido a um procedimento cirúrgico. Por mais que a prótese seja uma cirurgia rápida, com um índice de complicação pequeno, é uma cirurgia. É uma cirurgia que você vai precisar fazer uma anestesia, você pode ter reação a algumas drogas. Apesar de ser uma chance pequena, é um risco. Então você tem que saber muito bem por que você vai estar fazendo essa escolha. E aí você tem que fazer para você, para quando você olhar no espelho você se sentir bem, para quando você estiver lá colocando seu biquíni você está se sentindo bem, voltando a frequentar a praia, que você não ia há tantos anos porque tinha o peito pequeno e tinha vergonha de colocar enquanto as amigas tinham o peito um pouco maior, ou que você ganhou uma gordurinha localizada e não estava colocando mais aquele vestido coladinho e que está fazendo a sua lipo para isso. Então, cirurgia plástica, estética, é para isso. É para autoestima e para não causar nenhum problema mais e não sofrer risco, né? A Marta perguntando se eu faço drenagem. Não, eu normalmente não indico. Indico em muito poucos casos, quando a paciente enche um pouquinho, mas não na mama, tá? A mama não deve ser manipulada. Gabi, a gente já está encerrando, tá, gente? Então, se eu não responder sua perguntinha aqui, amanhã, caixinha, vocês colocam elas lá, vai ser um prazer responder para vocês. Você pode até colocar assim, Matheus, você não respondeu a minha pergunta lá na live, mas eu quero que responda aí, eu vou dar prioridade a esses tipos de pergunta. Que aí eu vou saber que você está aqui nessa audiência e aí eu vou dar preferência para responder a sua pergunta. Doutor, por que tem macho que fica perfeita, só aparece o corte e não aparece ponto? E por que outros ficam com pontos aparentes e grossos? Bom, depende muito da cicatrização da paciente e, claro, que depende muito da técnica usada para aquela paciente. Às vezes, uma prótese grande numa cicatriz, ela pode forçar a cicatriz com uma retirada de pele grande. E aí essa cicatriz, essa região não cicatrizar bem, como, por exemplo, uma escolha de uma técnica errada. O tipo também, como eu já disse várias vezes, a cola cirúrgica, ela faz com que a cicatrização seja melhor mais rapidamente. Outras coisas, pacientes que têm tendência à cicatrização viciosa, como a cicatriz hipertrófica ou queloide, então a paciente tem uma predisposição genética para isso. Então é uma série de fatores. Paciente que não se comporta no pós-operatório, então faz movimentos bruscos muito grandes com os braços, se movimenta muito, dorme de lado antes do tempo, não usa o sutiã de forma adequada. Então são essa série de coisas que podem prejudicar a cicatrização. Então outra coisa, outro conselho que eu tenho que dar é quando vocês forem operar a mama de vocês, escolham a melhor época da vida. Para você ter a melhor cicatrização possível, ter o tempinho ali suficiente para sua cicatrização ser boa, principalmente quando a gente tira a pele. Na mama de aumento, a recuperação de 24 horas, o corte e a tensão na cicatriz é pequeno, então a cicatrização ela tem a tendência de ficar maior. Outra tendência também
é as pacientes que têm tendência a pigmentar a cicatriz. Isso também é genético. A paciente pode ter a cicatriz fininha, mas ela tem uma tendência a pigmentar, ela depositar pigmentos ao redor da cicatriz e ela ficar escura. Tá? A Cláudia tem 3 meses de abdominoplastia com lipoescultura. Quando posso colocar silicone? Normalmente depois de 6 meses você já vai estar com metabolismo mais baixo, mas o ideal ali é entre 6 meses para fazer a consulta e ali para operar em uns 8 meses depois, tá, Cláudia? Depois que comecei a seguir, estou muito satisfeita, obrigado. É só você acompanhar aqui que pelo menos, mesmo se você não for operar comigo, Rosiane, a gente pelo menos vai se preparando, vai ficando mais forte, mais inteligente para fazer boas escolhas quando for fazer a cirurgia plástica também. Esse aqui é o meu... Perdão. Eita! Esse é o meu objetivo, é também educar vocês para mesmo que vocês forem operar com outros colegas, vocês também terem noção de algumas opções. Como eu disse, a maior opção da escolha do cirurgião é a experiência que ele vai estar agregando. Então pode ser, você tem que confiar naquele cirurgião, nas escolhas que ele está fazendo, mas também entender um pouquinho por que essas escolhas estão sendo feitas. Tá? Luciene, estou esperando também na consulta, viu? Vamos lá, é para melhorar a autoestima mesmo. Quando o músculo é mais do que o outro, tem um seio que fica maior do que o outro? Não, dificilmente. O músculo ele tem a tendência, depois de esticado, ele relaxar. O que acontece é no começo, às vezes um músculo um pouco mais forte, uma paciente que desenvolve mais o braço do que o outro, esse músculo no começo pode achatar um pouco mais a prótese, mas depois ele vai relaxando e a tendência de ficar diferente é pequena. Mas tem paciente que tem mamas diferentes do que a outra. E aí, às vezes, a gente tem que escolher próteses de tamanhos diferentes. Qual a melhor época para operar? Calor ou inverno? Sempre nas épocas mais frescas, a recuperação é um pouquinho maior. Mas, por exemplo, eu opero em Cuiabá, e Cuiabá não tem época fresca, é calor o tempo todo, não é à toa que chamam de Cuiabrasa. Tá? Então, você deve ficar... A melhor escolha é você ficar em lugares frescos. Então, mesmo no inverno, aqui no Rio de Janeiro também, aqui no inverno, às vezes está fazendo 30, 40 graus. Então, você pode operar no inverno, pode operar no verão, mas ficar em lugar fresco num primeiro momento. Então, sempre no ar-condicionado ou dentro de casa, na sombra, para não inchar tanto, para ficar mais confortável. Essa questão de inverno e verão é muito mais importante no sul, por exemplo, que aí a gente tem um inverno mais rigoroso, fazendo 10, 11, 5 graus, mas aqui para o sudeste, mais para o norte, isso não faz tanta diferença. Minha cicatriz fica escura quando vai fazer tem alguma opção de corte menor. Na verdade, eu sempre tento fazer o menor corte possível, tá? Mas ela fica na dobrinha da mama. O que você tem, às vezes, é opções para clarear. Às vezes pode, alguns cremes clareadores que podem ser usados. Laser também pode ajudar bastante. Algum problema em fazer mastopexia com um nódulo benigno? Não. Tá? Não tem problema nenhum e algumas vezes a gente consegue até tirar esse nódulo e mandar ele para biópsia na mastopexia. Tá? Deixa eu ver, eu acho que tem só mais perguntinhas aqui, eu acabei de responder isso. Lipoenxertia no glúteo, ela tem que ser tomada de cuidado, existem assim, grandes aumentam a chance de embolia, tá? No glúteo, então tem que ser feito com muito cuidado, mas não, é uma cirurgia que eu faço sempre, tá? Normalmente é onde os pacientes sempre pedem, né, para tirar a gordurinha, em vez de jogar fora, aumenta ali o bumbum para dar uma forma mais bonita também. Na Lipo HD a gente faz bastante, porque o bumbum mais redondinho, mais fortinho, ele também é bem bacana. E olha essa pergunta pra gente acabar. Em Mato Grosso só faz cirurgia em Cuiabá? Neste momento sim, mas em breve eu vou estar indo em outubro, as primeiras consultas em Lucas do Rio Verde, então um pouquinho mais lá para o norte do Mato Grosso, também para pegar um pouco do interior. Então em janeiro, se eu não me engano é dia 4 de janeiro, dia 4 de outubro eu vou estar atendendo em Lucas do Rio Verde e aí a gente também vai estar fazendo cirurgias lá, muito provavelmente uma vez ao mês. E Cuiabá, novidades muito em breve, a gente está indo para ficar um pouco mais de tempo, né? Um pouquinho mais de tempo, então vocês vão me encontrar mais tempo em Cuiabá. Que novidades são essas? Mas isso são projetos futuros, não vamos dar spoiler, não vamos criar olho gordo nas pessoas,
mas eu não consigo estar em vários lugares, Cris. Eu queria estar em Rondonópolis, Brasília, Espírito Santo, Bahia, no Brasil inteiro, nos Estados Unidos. Queria estar em todos os lugares para poder operar todas vocês, mas muito mais fácil do que eu ir a todas, vocês podem vir a mim, tá? Venham ou façam sua consulta online, vem só para cirurgia, que isso hoje em dia, com a malha aérea grande voltando de forma normal, a gente tem lugares para você poder ficar, a gente consegue essas questões, enfermeira às vezes para os primeiros dias de pós-operatório, quando você está um pouco mais afastado, a gente consegue organizar uma logística para você vir a operar também, e essa distância vai ficar muito menor do que eu ir para operar uma paciente, enquanto eu tenho toda a minha clientela já estabelecida em esses poucos lugares, que já são muitos. Tá? Então, em breve, Lucas do Rio Verde, a gente vai estar lá, isto porque eu vou estar mais tempo em Cuiabá, então só vamos deixar isso aqui, esse spoiler. E vamos encerrando mais uma live de terça. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de avisar as amigas que terça-feira que vem, live de terça, tá? Live de terça semana que vem não, eu vou fazer a live de terça na segunda-feira. Tá? A live de terça semana que vem vai ser na segunda, um teste pra gente ver se vai ter uma audiência um pouquinho melhor, tá? Silvio, em Cuiabá e em Lucas não tem mais projeto. Eu não falo muito disso, mas agora são cirurgias da minha clínica particular. Tá bom? Então, consultórios particulares em Cuiabá, a gente está indo para um lugar um pouquinho maior, onde vai estar eu e a doutora Jane atendendo mais tempo, mais exclusividade, mais conforto para as pacientes. Então, e Lucas do Rio Verde, Clínica SG, a gente está aqui, quem é de Lucas do Rio Verde, entra lá, Clínica SG, a clínica também com uma estrutura muito top, e dia 4 de outubro eu estou lá atendendo os pacientes dessa região do Mato Grosso, tá bom? Então, fiquem com Deus. Semana que vem, então, live de terça na segunda, então vai ser live de segunda pra gente fazer um teste. Terça é feriado, mas é porque eu vou estar viajando na terça-noite, então eu não vou conseguir fazer a live de terça no nosso horário. Então, para não ter, igual semana passada, a gente antecipa um dia. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus, bom resto de semana, boa terça, final de terça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo, segunda, e aí a gente se vê segunda que vem, tá? E eu adianto o assunto ao longo dessa semana. Tá bom, gente? Boa noite e fiquem com Deus.